Hoje as crianças estão espalhadas na Assembleia. Muito bem. Exaltação da Santa Cruz. Hoje, dia 14, a Igreja celebra esta festa litúrgica recordando da cruz de Jesus. É claro que nós recordamos do crucificado, do Cristo, o nosso Senhor, que se humilhou tanto ao ponto de ser crucificado, e por isso foi exaltado pelo Pai, e recebeu toda a glória que existe. Mas estamos falando hoje também desse instrumento que Cristo escolheu para poder entregar a sua vida e assim nos salvar dos nossos pecados, nos resgatar da morte eterna e nos libertar da influência que o diabo tinha sobre todos nós. É esse instrumento escolhido por Deus que para nós é a nova árvore da vida que a Igreja faz memória hoje. Mas tudo isso só tem sentido se nós nos recordarmos do amor do Senhor por cada um de nós. Queridas crianças, queridos irmãos, o amor de Deus por nós é um amor infinito. Nós não conseguimos medir o tamanho do amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto que Ele criou tudo que existe e por fim criou o ser humano e entregou tudo que existe e deu para nós cuidarmos, para nós usufruirmos, para nós sermos felizes. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, em amizade com Ele. Deus quer ser o amigo de cada um de nós, quer ter um relacionamento pessoal conosco, porque Ele nos ama. A gente pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magrinho, gordinho, menino, menina. Deus ama a todos nós, sem distinção. Porém, o ser humano deu as costas para Deus, não quis saber de Deus. Pelo contrário, o ser humano quis ser igual a Deus, deixando Deus de lado na sua vida. E por que o ser humano fez isso? Em primeiro lugar, porque foi tentado pelo diabo. O diabo não aceita a nossa amizade com Deus. Por isso o diabo tentou o ser humano, mas também o ser humano foi fraco e caiu na conversinha do diabo, na tentação do diabo, e assim foi desobediente a Deus, preferiu a si mesmo do que a Deus, fechou-se em si mesmo, se tornou egoísta, se tornou Deus de si mesmo, e assim desfez a comunhão com Deus, desfez a amizade com Deus, foi para longe da graça de Deus. O ser humano foi ingrato com o amor de Deus. E Deus, o que lhe fez? Nos abandonou? Não, porque Ele nos ama. Ainda quando nós damos as costas para Ele, ainda quando nós o rejeitamos, Deus continua a nos amar. Por isso, ao longo de toda a história da humanidade, Deus foi repropondo esta amizade com os seres humanos. É o que na Bíblia é chamado de aliança.
Deus foi propondo aliança com o ser humano. E o ser humano, na hora aceitava a aliança, mas daqui a pouco dava as costas de novo para Deus. Rompia a aliança, quebrava a amizade com Deus. E Deus continuava insistindo em querer ser nosso amigo, em querer estar junto de nós, em querer ter intimidade conosco, apesar do nosso mau comportamento, apesar de sermos deuses de nós mesmos. E pior ainda, ao ouvir a primeira vez a conversinha com o diabo, o ser humano deixou-se escravizar por ele. Olha o que o pecado fez então na humanidade. Rompeu a nossa amizade com o Senhor, fez com que a gente fosse escravizado pelo diabo e trouxe a morte eterna, a morte da alma. Deus sempre insistiu em querer ser nosso amigo, mas nós sempre o rejeitamos. Ele enviou reis, sacerdotes, para corrigir o povo. O que o povo fez? Não escutou. Ele enviou profetas para denunciar as injustiças e anunciar a aliança. E o povo matou os profetas. Por fim, o que Deus, por amor, fez por nós? Por fim, Ele enviou o seu próprio Filho unigênito, o seu Filho amado. Ele enviou o seu Filho amado na nossa carne. O Filho de Deus que estava com Deus, desceu dos céus, se humilhou, assumiu a nossa condição mortal, frágil, pequena, para poder se aproximar de nós. Ele nos ensinou como viver a liberdade, não cedendo à tentação de Satanás. Ele nos ensinou a não sermos egoístas, a não sermos fechados, mas a nos abrirmos à comunhão com Deus e com o próximo. Ele nos pediu para amar da mesma forma que o Pai nos ama. Mas o que o ser humano fez? O ser humano, mais uma vez, deu as costas para o Senhor e condenou o Filho de Deus à morte. É a pior das situações. O Filho de Deus, que é Deus, foi condenado à morte por nós. Mas Cristo não pregou o amor, não fez o bem. Mas o ser humano ainda não tinha se convertido no seu fechamento. O que Cristo fez? Ele aproveitou disso, desse mal, para nos dar um bem extremo. Igual na primeira leitura, o povo estava sendo atacado pelas serpentes, e então se arrependem dos seus pecados, e Deus então manda eles fazerem uma haste e colocar na ponta da haste uma serpente de bronze. Todo aquele que fosse picado por alguma serpente no deserto, ao olhar para a serpente de bronze, era curado. Da mesma forma, Cristo quis ser levantado na cruz, quis ser erguido, para que todos aqueles que o contemplassem, rejeitando o seu fechamento, rejeitando o seu pecado, e o aceitando como único Senhor, recebessem a cura dos seus pecados, a cura da escravidão de Satanás, a cura da morte
eterna. Cristo quis escolher a cruz. Mas por que Cristo escolheu a cruz? Para se erguer e ser causa da nossa salvação. A cruz é o pior dos instrumentos de morte que eram utilizados pelos impérios no mundo antigo. Quem morria na cruz tinha uma morte lenta, uma morte sofrida, uma morte atroz. Não há pior tipo de morte do que a morte de cruz. Cristo quis escolher a cruz para dar a sua vida. Mas por que Ele quis dar a sua vida? A vida de Cristo é um valor para que nós pudéssemos ser libertos da sentença pelos nossos crimes. Todo crime tem algum castigo, é isso? Essa semana a gente estava discutindo muito no Brasil, inclusive, sobre sentenças e crimes. Todo crime tem uma sentença. E nós, por causa dos nossos pecados, cometemos crime contra Deus. O que Deus fez? Ele deu o seu Filho e na cruz assumiu todos os nossos pecados. O pecado de todos nós, o meu e o seu, dos homens de todas as gerações e de todos os lugares, Ele assumiu sobre si para nos libertar do pecado. É o preço da condenação que foi pago por Ele no madeiro da cruz. Cristo morreu a nossa morte para que nós fôssemos libertos da morte eterna. Mas Ele ressuscitou dos mortos, está vivo, para que ressuscitando dos mortos, nós pudéssemos receber a vida eterna, como Ele nos prometeu hoje no Evangelho. Na cruz, Cristo pregou de modo definitivo Satanás. Satanás que achava que tinha vencido Deus, na cruz é vencido, na cruz é ridicularizado, na cruz perde todo o seu poder. Cristo, com sua cruz, venceu o diabo. A cruz, a árvore da cruz, a santa árvore da cruz, onde Cristo padeceu e morreu por nós, também nos recorda de uma outra árvore. A árvore que havia no paraíso, a árvore que Deus tinha proibido o ser humano de comer do fruto dela. Através daquela árvore entrou a desobediência, entrou o pecado, entrou a maldição. Agora Cristo escolheu uma outra árvore, a árvore da cruz. Na árvore da cruz, Cristo se tornou um maldito. Na lei mosaica havia uma lei que dizia que todo aquele que morresse pendurado era considerado um maldito, um esquecido por Deus, desculpe a palavra, mas um desgraçado. Cristo, ao ser pendurado na cruz, Ele venceu a maldição que estava sobre nós. Ele se tornou maldito para que nós pudéssemos receber novamente a bênção do Senhor. Ele se tornou um desgraçado para que nós pudéssemos receber a graça da redenção. Ele se tornou um esquecido por Deus para que nós pudéssemos novamente
compartilhar da amizade e da intimidade com o Senhor. Ele escolheu a cruz para ser o sinal do amor de Deus por nós. Desse Deus que nunca nos abandona, ainda que nós continuemos fugindo dele, na desobediência, na infidelidade. Porém agora, nada pode romper a nova aliança que foi selada no sangue de Deus, do sangue que foi derramado na cruz. Nada pode destruir a aliança feita no sangue do Senhor, nem o meu, nem o seu pecado. Porém, se nós não nos convertermos ao Senhor, nós continuaremos optando pelo diabo, pela inimizade com Deus, pela morte eterna. A cruz, então, deve nos recordar sempre do amor de Deus, mas também da nossa opção por Ele. Padre, eu tenho horror de olhar para a cruz, que cena dantesca. Mais horror ainda nós deveríamos ter por causa dos nossos pecados, por causa das nossas infidelidades, por causa das nossas transgressões. Porque Cristo está crucificado por causa dos nossos pecados. Ele está crucificado por causa dos homens que fazem guerras, por causa daqueles que são violentos, por causa daqueles que são insensíveis. O horror da cruz é ainda menor que o horror dos nossos pecados. Na última encíclica do Papa Francisco, aliás, hoje é aniversário do Papa Leão, mas na última encíclica do Papa Francisco, em que ele escrevia sobre o Sagrado Coração de Jesus, ele falava que há duas maneiras da gente reparar o sofrimento de Cristo. Duas maneiras de nós consolarmos o Senhor que continua sofrendo por causa do nosso pecado. A primeira forma é repudiar o pecado, abandonar o seu pecado, renunciar a ele. Se você quer consolar o Senhor que tanto sofre na cruz, é necessário abandonar os seus pecados, as suas infidelidades, a sua vida de faz de conta, a sua hipocrisia, para se voltar de coração para o Senhor. E a segunda e mais perfeita forma de consolarmos o nosso Senhor que tanto sofre por nós é através do amor, através da caridade, através do bem que fazemos ao próximo de modo desinteressado, sem querer algo em troca, sem querer ganhar vantagens. Amar o próximo. E assim nós consolamos a Deus que tanto sofre na cruz. Nós não adoramos um Deus morto, pois sabemos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que agora vive e reina no céu, exaltado pelo Pai, como ouvimos na segunda leitura. Porém, nós continuamos a olhar para este sinal, o sinal da cruz como crucificado, que nos cura das nossas feridas, que nos liberta de todos os vícios,
que apaga os nossos pecados, que é causa de redenção para todos nós. Que o Senhor seja exaltado, mas que Ele seja sobretudo amado por nós. Que nós possamos pagar o sacrifício de Cristo com o nosso amor e com o nosso afastamento do pecado, com o nosso horror ao pecado. É isso o que o Senhor vivo e ressurrecto espera de nós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos,